Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de novo. Então pessoal, nessa aula o que ficou para a gente fazer? Na última aula a gente terminou de construir então aqui ó, o ADD avaliação e também o total de avaliações. E nessa aula ficou para a gente fazer a avaliação média. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então aqui pessoal, eu abri aqui o Eclipse, tranquilo? E nós vamos fazer o seguinte, o que a gente precisa, né? A gente precisa da avaliação média. E nada mais justo que, como a gente criou esse objeto Risul, nada mais justo de que pedir para ele, né? Ô Risul, olha só, já tem todas as avaliações, tu já sabe o total de avaliação, me traz aí a avaliação média. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer assim, Risul, né? Eu dei um Ctrl espaço, ponto. Avaliação, qual é que é a tua avaliação média? Abri, fechei parênteses, ponto e vírgula. Quando eu perguntei para o Risul qual é que é a avaliação média, pessoal, essa função, né? Ela tem ou não tem retorno? Como a gente aprendeu nas últimas aulas, né, essa função avaliação média vai trazer um retorno para o nosso método main, que vai ser a média. Então eu já vou dizer aqui para o Eclipse o seguinte, olha cara, eu quero pegar num double, né, a média. Por que num double? Porque a média vai ser um número quebrado, né, pessoal? E o double ele consegue armazenar ali os números quebrados, perfeito? E essa média eu vou imprimir na tela. Então eu vou fazer aqui ó, um SOut, Ctrl espaço, e quero imprimir a média. Só para ficar melhor de visualizar aqui no console, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, aqui ó, nós vamos colocar uma string dizendo esse aqui é o total, né, e um maisinho aqui para concatenar, e esse aqui é a média. Dois pontos, espaço, e vamos concatenar com maisinho aqui. Ctrl S para salvar. Seguinte, pessoal, aqui o Eclipse ele olhou para nós e disse assim, Thiago, tu não tem esse método de avaliação média, né? E ele diz para nós aqui, olha, tu quer criar esse método de avaliação média lá em lugar? Sim, porque eu quero que o lugar me diga qual é que é a avaliação média. Perfeito, vou clicar aqui, 2 cliques. Ele criou a função aqui para mim de avaliação média, perfeito? O que eu preciso fazer nessa função? Eu preciso implementar a lógica que vai me trazer a média das avaliações. Lembrando, a gente tem uma lista de avaliações aqui em cima, com todas as avaliações. A gente tem que fazer a média dela e retornar um double aqui nessa função. Perfeito? Então agora nós vamos concentrar aqui, tá pessoal? Como é que a gente vai fazer a lógica da média? Vamos pensar lá. Se eu vim aqui, pessoal, eu preparei a lógica da média aqui só para nós relembrar como é que é a equação e tentar reproduzir isso lá no código fonte, beleza? Então a lógica da avaliação ela é a seguinte, olha só. Eu tenho aqui a lista de avaliações e ele tem 3 elementos, o 5, o 4 e o 3, que foi o que a gente passou para ele lá, né? Então eu preciso da soma de todos os elementos, né, da avaliação. Então 5 mais 4, 9, mais 2, 11. E preciso da quantidade de elementos. Tem 1, 2, 3. Depois eu pego a soma, o 11, divido por 3, que é a quantidade, e eu obtenho a média, perfeito? Então o primeiro elemento da nossa equação é a soma. Então aqui no nosso código, como a gente quer a média, a gente vai precisar ter a soma de todos os elementos que tem em avaliações, perfeito? Então como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou criar aqui uma variável double, né? Como a gente precisa da soma, um double soma, que vai ser igual a 0, ponto e vírgula, e temos que colocar um Dzinho para dizer que esse 0 é do tipo double, perfeito? Então eu vou querer fazer a soma. Como é que eu vou fazer a soma, pessoal? Preciso de um jeito que aqui no código ele me traga todas as avaliações que estão dentro dessa lista. E como é que eu posso fazer isso? Aqui, pessoal, no Java, para a gente fazer isso, percorrer todos os elementos de uma lista, né, para ter acesso aqui, ó, ao 5, ao 4, ao 2, ou quantos elementos tiver, a gente usa a sintaxe chamada for. Tá? E no Java tem uma bem especial para esse nosso caso, que é para percorrer uma lista, que ela se chama for each. Então eu vou dar um for e vou apertar Ctrl espaço. Ó. O Eclipse já vai me dizer, cara, qual for tu quer? Tu quer um for each? Ó, então sim, eu quero esse for each aqui. Então eu cliquei aqui nesse for each, pessoal. E aqui ó, eu vou mudar esse integer para avaliação. Tá? Vocês mudem comigo, eu já vou explicar como é que funciona esse for aqui. E aqui dentro vocês escrevam aqui, avaliação, ponto e vírgula, tá? Que eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer o que esse código aqui faz, tá? Esse código aqui ele faz o seguinte, olha só pessoal, esse for, ele percorre a nossa lista de avaliações, e para cada elemento que está lá dentro, ele vai jogar nessa variável para mim, avaliação. Então eu tenho acesso a essa variável dentro das chaves aqui, ó, a avaliação. Perfeito? Então, logo, essa variável aqui, avaliação, ela vai ser todos os meus elementos que estão dentro da lista. Ah, Thiago, como assim? Olha só, esse códigozinho aqui, ele vai vir e vai pegar a avaliação. O que tem lá? O primeiro elemento? 5. E ele vai pegar e vai colocar os 5 aqui para dentro. Então, ele vai liberar para nós, dentro da chave, nós trabalhar com 5 aqui. Aí depois ele vai rodar de novo, ele vai rodar de novo esse trecho de código. Vai vir em avaliação, qual é que é o próximo elemento? Ah, é o 4. Então, ele vai colocar o 4 dentro
desse cara aqui, vai disponibilizar aqui para nós. Qual é que é o próximo da lista? É o 5. Ele vai jogar o 5 para cá e vai disponibilizar para nós aqui. Então, pessoal, o poder desse for aqui é que a gente tem acesso a todos os elementos da lista dentro dessas chaves aqui, ó, desde que a gente pega essa variável avaliação. Então, olha só, como eu disse para vocês que essa avaliação aqui tem todos os elementos da lista, nada mais justo que eu disser assim, ó, que a soma vai ser igual à avaliação mais a soma. Perfeito, pessoal? Por que a avaliação mais a soma? Porque é o seguinte, pessoal, se eu fizer isso aqui só, ó, a soma é igual à avaliação, lembra o que eu disse para vocês? A primeira vez que ele rodar, a avaliação é qual? É o 5, né? Então ele vai pegar o 5 e colocar para a soma. Depois ele vai rodar, a próxima avaliação é o 4, então ele vai pegar o 4 e vai colocar dentro da soma. Tá, mas e o 5 que nós tinha antes? Aí ele jogou pro raio. Não, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que sempre essa variável mantenha o valor dela e sempre vai acrescentando as avaliações. Então, por isso que eu disse que a soma é igual a soma mais a avaliação, perfeito? Porque agora eu nunca vou perder o valor que tá, perfeito? E para isso aqui, pessoal, para essa sintaxe aqui, nós temos ainda um açúcarzinho sintático. Ao invés de fazer isso aqui, pessoal, ele é equivalente a gente vir aqui e colocar um maisinho aqui, ó. E aí a gente pode tirar esse cara aqui, ó. Essa sintaxe aqui quer dizer que ele vai manter sempre o que tem dentro de soma e sempre vai acrescentando a avaliação. Primeira vez que vai rodar a avaliação vai ter 5, ele vai jogar 5 para cá. A segunda vez que rodar vai ter 4, então ele vai jogar 4 dentro desse cara. Esse cara que já tinha 5, virou 9. Depois ele vai rodar, vai ter o 2, vai jogar o 2 aqui para dentro. Quanto tinha lá? 9. 9 mais 2, 11. Perfeito? Então aqui a gente vai conseguir ter a soma. E aqui, pessoal, só para ver se esse nosso método está funcionando, eu vou dar um sout, né, que é para imprimir, e vou dizer assim, ó, imprime para mim essa variável soma, só para nós ver o que está acontecendo, e vou deixar esse return null aqui, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar para o nosso main e vou rodar o programinha. Vamos ver o que deu, pessoal. Olha só o que ele fez, ó. Ele diz para mim que o total é 3, que é aqui em cima o total, tranquilo. A média é null, que é aquele lá que a gente não fez, mas agora 11, ó. Ele imprimiu para nós aqui, ó, esse 11. Então a soma dos elementos ele fez certinho, pessoal. Então a gente já tem a soma aqui. Como a gente está em posse da soma, vamos voltar lá para a nossa funçãozinha e vamos ver o que a gente precisa fazer. É só pegar a quantidade e dividir a soma pela quantidade de itens. E agora, pessoal, tem uma sacada aqui muito mestre. Uma sacada aqui muito bacana para a gente fazer aqui, que é o seguinte, olha só. Vem comigo. Então, a média, né? O double, que é a média, ó, tô fazendo a média, ela é igual, né? A soma, né, que essa variável agora aqui que já está certa, a soma dividido pelo total de avaliações. Só que assim, pessoal, olha, a gente já não fez o total de avaliações? Se vocês lembrarem dessa nossa função aqui de cima, total de avaliações, ó, se vocês lembrarem aqui, até volta aqui, ó, esse aqui me traz o total de avaliações que foram feitas. E se vocês pararem para pensar, o total de avaliações que foram feitas, ó, é o mesmo número da quantidade. Então, eu posso vir aqui, ó, e marotamente, ó, vem comigo, vamos comigo, ó, aproveitar essa função que a gente já fez. Então, ó, a média, ela vai receber a nossa variável soma dividido pelo total, dou um Ctrl espaço, de avaliações, ponto e vírgula. Olha como ficou... Olha como ficou bacana, hein, pessoal? Ó, espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui. Se gostou, já comenta embaixo aí, viu? Então, olha só, pessoal. Olha aqui, ó. Ele pega a soma e divide pelo total de avaliações. O que acontece? Ele vai lá ver o total de avaliações, que foi uma outra função que a gente nem lembra como é que a gente fez. A gente só sabe como usar ela. Por exemplo, ele vai ver que o total de avaliação é 3. Então, ele vai pegar a nossa soma, que é 11, dividir por 3 e vai colocar na média. Agora aqui nesse return, pessoal, a gente retorna a média, tá? Então eu vou vir aqui e dar um return média. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no nosso método main e vou rodar. Vamos ver se a gente conseguiu implementar esse cara aí com sucesso. E tá lá, pessoal, o total é 3, né? O total de avaliações foram 3 e a média das nossas avaliações é 3.6. Perfeito, pessoal? Muito bacana. Muito legal que a gente fez aí. Espero que você tenha gostado. E agora vamos dar uma lapidada, pessoal. Porque aqui... porque aqui a gente vai aprender aí uma programação, né? Enxuta, uma programação bacana aí. Vamos voltar aqui, pessoal, aqui em lugar,
eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Vamos pensar assim, ó. Tá tudo certo. O nosso main está retornando uma avaliação média e aqui no lugar ele está fazendo tudo certo. Mas eu quero fazer um desafio para vocês. Eu quero começar a enxugar esse código aqui de uma maneira que vocês entendam. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que eu quero atacar. Olha só, pessoal. Aqui eu estou fazendo um double, uma variável média, e estou dando um return dessa variável média aqui. Vocês estão vendo aqui? Perfeito. Isso aqui podia ser melhorado? Podia, tá? Vamos olhar aqui para cima o que a gente tem. Esse código aqui todo, pessoal, o que ele está fazendo? Olha só, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo a soma das avaliações? Olha bem, ele está fazendo a soma das avaliações. Então, essa minha função aqui, ela faz a soma das avaliações e o cálculo da média. A gente podia simplificar isso aqui? A gente pode. Olha só, isso aqui eu não disse para vocês que faz a soma das avaliações? Se esse código aqui faz a soma, que tal a gente fazer o seguinte, ó, eu vim aqui selecionar esse cara aqui, dar um botão direito nele, vou vir aqui em Refactor, extraia para um método, cliquei aqui e vamos ver qual é que é o nome do método. Esse nome desse método é a soma, né? Opa, S minúsculo, lembra? Soma das avaliações. E vou dar um OK. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele fez isso aqui para mim, pessoal. Ele criou uma função, um método privado, soma das avaliações, e dentro desse soma das avaliações ele colocou o nosso código, ó. Então ele fez aqui ó, um double soma, fez o nosso for e retornou a soma. Perfeito por aí? Vou deixar esse cara aqui assim, ó, porque a gente não precisa saber muito bem o que ele faz, a gente já programou o que ele faz. Vamos ver só o que está aqui, ó. Essa função soma das avaliações, ela retorna para nós no double soma. Olha, pessoal, como a gente consegue ler. Olha como ficou melhor o nosso método avaliação média. Ele chama uma função soma das avaliações que me retorna a soma. Depois eu pego a soma e divido pelo total de avaliações, né? Onde eu obtenho a média e eu retorno a média. Perfeito, pessoal. Ficou legal? Ficou bacana? Ficou. Detalhe, pessoal, que esse método aqui vocês viram que ele fez com private, né? O que quer dizer esse private? Esse private que ele quer dizer que eu não posso acessar essa função, ó, aqui do main. Quer ver? Eu vou tentar pegar esse result e tentar acessar aquela função para vocês verem, ó. Result ponto soma, olha lá, ele nem mostra, ó. Mas a outra função, sem ser essa da soma, essa aqui da avaliação, ele vai me mostrar. Olha só. A avaliação média. Isso por quê? Porque esse cara aqui, ele é um método privado da classe e esse é um método público. Todo método público eu consigo acessar de outras classes, os métodos privados não. Então, pessoal, para nós agora a gente vai pensar assim que os métodos privados, eles servem para nos ajudar na leitura interna da classe. Eu estou na classe lugar, estou fazendo o meu método de avaliação e aqui eu já consigo ter uma leitura melhor do que está acontecendo, ó. Né? Eu faço a soma das avaliações, que é um método interno meu, pego a soma aqui e consigo ler esse código aqui. Perfeito, pessoal, muito tranquilo. Tem como melhorar esse código aqui? Tem! Vamos dar mais uma melhoradinha nele aqui, vamos dar uma olhada, olha só. Vem comigo que eu quero que tu realmente entenda o que a gente está fazendo aqui, tá? Porque quando tu for dar manutenção em outro software, pode ser que tu encontre o código dessa maneira que eu vou te mostrar, perfeito? Então olha só, pessoal. Vem comigo aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui eu estou pegando a soma numa variável do tipo double e estou passando a soma aqui para baixo só para dividir ela para ter a média. Perfeito? E se ao invés de eu pegar isso aqui, ó, e passar aqui para essa variável, aqui eu pegar ela direto, ó. Não preciso passar para a variável para passar ela aqui embaixo. Eu vou pegar esse cara aqui direto, vou dar um Ctrl X para recortar ele e vou colar no lugar desse aqui, ó. Porque eu só estava usando essa variável para fazer isso aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl V, vou apagar essa linha de cima. Ó, o nosso código ficou um pouquinho mais enxuto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A nossa avaliação média, ele faz um double média, ele pega a soma das avaliações, que é uma função, e divide pelo total de avaliações, que é uma outra função. Vocês conseguiram entender esse código aqui? Perfeito, pessoal. Se vocês conseguiram entender isso aqui, vocês vão conseguir entender isso aqui que nós vamos fazer. Olha aqui embaixo. É a mesma coisa que está acontecendo. Olha, pessoal, a gente está pegando um double média, né? E está usando ele só aqui embaixo aqui para retornar, ó. Então, o que a gente podia fazer? A gente podia tirar esse double média daqui, ó.
esse aqui daqui, e passar direto essa informação aqui para ele, ó. Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl X e vou colar essa informação aqui. Perfeito? Ó, pessoal, vou excluir esse cara aqui e vou dar um Ctrl S para salvar. O que que aconteceu? A gente está retornando direto, ó, a gente não está salvando numa variável, a gente está retornando direto a soma das avaliações dividido pelo total de avaliações. Fiz isso aqui, pessoal, porque na prática vocês vão poder encontrar em códigos exatamente assim, enxutos, perfeito? E esse código aqui, no nível que tá, ele ainda não perde a legibilidade dele, porque olha só, a gente consegue ver claramente que a avaliação média, e o que que ele retorna? A soma das avaliações dividido pelo total de avaliações. Ainda fica, fica bem legível e a gente economiza aí de ficar criando algumas variáveis intermediárias, tá? Eu queria mostrar isso aqui para vocês, então vamos continuar na próxima aula, a gente vai ver aí uns condicionais de if, else, e a diferença aí do else if, que é um cara que fica aí que às vezes o pessoal tem dúvida de como utilizar ele. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Se vocês estão gostando, compartilhem, pessoal, esse vídeo com os amigos de vocês programadores. Eu falei para vocês realmente que eu comecei a fazer esses vídeos justamente porque eu via, pessoal, fazia o meu curso lá de ADS, né, de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, e via muita gente desistindo da programação por às vezes não ter oportunidade de aprender um conteúdo de uma maneira mais fácil. Então eu peço para vocês compartilhem esses vídeos e me ajudem aí no nosso trabalho, pessoal. E vamos que vamos, cada vez mais crescendo e fazendo código bom, perfeito? Até mais, pessoal!